Estamos de volta com o Sem Limite, batendo um papo hoje com o neurologista Dr. Oswaldo Couto, falando aí sobre o mal de Parkinson. Uma doença que ainda é um mistério para a medicina, mas os estudos continuam, os investimentos também. Inclusive o senhor participou agora há pouco tempo de um congresso em Buenos Aires, né, sobre o mal de Parkinson. Quais as novidades aí para minimizar a dor dos familiares e das pessoas que sofrem de Parkinson, Dr. Oswaldo? Bom, a partir do momento que os medicamentos atuais começam a perder efeito com o passar do tempo, você vai ter que, no início, você trata o paciente com um remédio só. Passa um tempo, tem que tomar 2 tipos. Esse remédio o que é? Todos os remédios, eles são usados para melhorar a quantidade de dopamina, que é uma substância fundamental para a coordenação de movimentos que a gente tem. Então, ela também tem ação no estado mental da pessoa, na depressão. E essa dopamina, ela vai sendo escapada. Então, os medicamentos são para concentrar a dopamina no cérebro, para manter um nível próximo ao normal. Só que com o passar do tempo, os remédios vão perdendo efeito. Então você tem que colocar um outro remédio, aumentando a dose e segurar. Uhum. E o tempo de ação do remédio também vai encurtando. Ele perde, o remédio funcionava 6 horas, agora funciona 5, funciona 4, 3. Você vai ter que aumentar as doses durante o dia. Então o que tem assim de novidade? Seriam aqueles casos extremos, uma cirurgia para bloquear, com estimulação elétrica, inclusive, para você poder melhorar os movimentos quando você está piorando ou cortar o tremor. Só que essa cirurgia é muito cara ainda. Tá? Então, poucas pessoas conseguem fazer e você escolhe o lado que vai melhorar, não dá para melhorar os 2 lados. Ou seja, você corta o sinal que está mandando o tremor para o corpo todo. Isso, você corta um lado primeiro. Um lado primeiro. Escolhe um lado. Aí a pessoa já melhora a qualidade de vida. Já é uma grande coisa, melhorar um lado. Sim. Já vai ser um ganho muito grande. Os 2 não podem, desculpa a pergunta, mas por quê? Não, teoricamente dá para fazer nos 2, mas seriam casos extremos, assim, porque você está colocando um corpo estranho, tá? Por mais desinfecção que você faça, etc. Então, o organismo sempre está tentando rejeitar aquilo. E você teria que coordenar a mensagem, porque existe um botãozinho que a pessoa aperta, né? Então ela pode gostar daquilo e ficar apertando toda hora, daí aquilo vai perder o efeito. É colocado um aparelhinho? É colocado um aparelhinho. Dentro do cérebro? Dentro do cérebro. Sim. Tá? Depois tem um fiozinho assim, depois embaixo da pele tem um aparelho que ele aperta. E esse aparelho corta o tremor? Corta o tremor por alguns instantes. Como se fosse uma lampadinha, acende, apaga, acende, apaga. Isso. Está incomodando, ele vai lá e apaga. E apaga. E se ele apagar o tempo todo, o que pode acontecer? Se ele cortar isso e deixar em off? Ele pode esgotar esse benefício. Daqui a pouco o aparelho não vai funcionar mais. Então, as pessoas têm que ser muito bem orientadas para usar só em caso extremo, não usar o tempo todo, né? É difícil, é uma situação complicada, que todo mundo quer ficar bem, né? Agora, em quais casos a cirurgia é realmente recomendada? Em casos assim, quando você não tem mais controle nenhum com o remédio, casos extremos, tá? E outra esperança também breve, eu espero que seja, é a nanotecnologia, que são remédios com uma ação muito melhor do que as que a gente tem hoje em dia. Não só para Parkinson, mas para outras doenças. Essas pesquisas estão bem avançadas. A gente tem uma pergunta de um telespectador que diz o seguinte: qual é a referência, ou seja, qual é a semelhança que o Parkinson tem com o Alzheimer, ou não tem nada a ver? Quem tem Alzheimer vai desenvolver Parkinson, ou quem tem Parkinson pode desenvolver Alzheimer? Não, elas são diferentes, mas tem uma situação que a gente chama complexo Parkinson-demência. São pacientes que têm doença de Parkinson, que também desenvolvem uma demência parecida com o Alzheimer. O Alzheimer provoca total esquecimento. Alzheimer é esquecimento e principalmente a cognição. Você esquece como faz as coisas, né? Você esquece como é a sua casa, você se confunde, você passa a ter alucinação. Isso aí é o Alzheimer. Também não tem cura. Não tem cura. Também degenerativo. Também assim degenerativo. como o Parkinson, né? Mas tem uma situação que chama-se complexo Parkinson-demência, que a pessoa tem as 2 coisas. Aí você tem que usar remédio dos 2 lados. Ok. Doutor Oswaldo, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria que o senhor desse uma orientação para o pessoal de casa, que muitas vezes tem um doente de Parkinson e não sabe
como lidar no dia a dia com essa pessoa. Quais as orientações mais comuns, mais práticas, para que possa melhorar a qualidade de vida dessa pessoa doente e mesmo o dia a dia da família? Bom, em primeiro lugar é muita paciência, né? Porque essas pessoas precisam de muita paciência, muito carinho, porque eles não estão assim porque querem adquirir uma doença e buscar informações. Existe a Associação Brasil Parkinson, tem até um site na internet, www.brasilparkinson.org.br. Que a gente vai pôr aqui na telinha para todo mundo. Uhum. Então, essa associação dá todas as orientações e é gratuito isso aí. Uhum. É um órgão sem fins lucrativos. É a paciência e a dedicação no dia a dia. No dia a dia. Ok, então. Doutor Oswaldo, queria agradecer demais sua participação no Sem Limite. Já esteve com a gente no Falando Nisso sobre esse mesmo assunto. E eu queria já deixar um convite aqui, porque o doutor Oswaldo é especialista em enxaqueca. E o que a gente tem de reclamação de enxaqueca, a gente pode voltar a fazer um programa? Pode sim. Tá ok, então. Tá Muito obrigada, doutor Oswaldo. Bom, o Sem Limite de hoje vai ficando por aqui. No próximo final de semana a gente tem um encontro marcado. Estou esperando vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Sem Limite. Oferecimento Maxi Lages. Aberta o ano todo para melhor atender você. Ligue 3621 2021.